Obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, aos CREAs, os organizadores, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouco sobre engenharia diagnóstica, né? Então, um evento tão amplo, com tantas engenharias, a gente está falando de patologia das construções, é bastante interessante, né? É um tema bastante pequeno relacionado a todas, então espero que consiga contribuir com vocês nessa experiência. Bom, o meu tema são métodos de diagnóstico aplicados à estrutura de concreto. Então, eu gostaria de trazer esse mundo, né, um pouco do como identificar causas, como avaliar o nosso paciente e estrutura, né, pensando na identificação das doenças. Então, inicialmente, né, eu gostaria de saber quem trabalha com perícias. Quem trabalha com inspeção, área de patologia das construções? Legal, legal. Até para nivelar o conhecimento, né, a gente deve ter um público de iniciantes, até já muito experientes, que poderiam estar falando aqui no meu lugar. Vamos começar do básico, né, ali na semântica da palavra, na etimologia da palavra. O que é diagnóstico? Certo? Então, o diagnóstico, que é o tema central da palestra, está envolvendo investigações de causa, tá? Se a gente pegar diagnóstico, é um processo de investigação, de obtenção de conhecimento. Então, quando eu falo de diagnóstico de estruturas, eu quero investigar esta estrutura. Tá bom? Obviamente que sempre com um objetivo, certo? Identificar causas, mecanismos, etc. Só que tem um problema, né? Eu gosto bastante dessa ilustração do Tito Livio, que é comparar com outras áreas que não são diagnóstico. São simples constatações, são auditorias, são as inspeções. Então, esses breves exemplos ajudam a gente a saber dar o nome certo para cada atividade. Então, vamos pegar a Torre de Pisa, né? Ela está inclinada. A vistoria é a simples constatação que ela está inclinada. Então, vou chegar lá e falar, ó, ela está 10% fora de prumo. Isso é uma vistoria. Um registro de um dado que você pode obter de forma direta e é um dado objetivo, certo? Sem nenhum tipo de inferência ou interpretação. Já a inspeção, ela envolve a obtenção do dado, da vistoria e depois uma análise. Aqui foi sair correndo, né? Por que saiu correndo? Houve uma interpretação que, por ela estar inclinada, ela está tombando. Então, a primeira hipótese que veio na mente, você já tirou uma conclusão e tomou uma decisão, certo? Isso é inspeção. Então, seria um nível superficial de diagnóstico, porque você não faz uma investigação de várias hipóteses, né? Você não confirma essas hipóteses igual no método científico. Já uma auditoria é uma simples comparação do dado observado, coletado. Então, ela está inclinada. A auditoria vai comparar isso com um padrão. Então o padrão de tolerância da Torre de Pisa está no máximo 5% inclinada. Então, se ela está com mais de 5%, está não conforme. Se está menos de 5%, ela está conforme. Então, a auditoria é uma simples comparação do dado coletado com alguma referência, né? Pode ser uma norma, pode ser um projeto, pode ser um procedimento. E tem o diagnóstico, né? Que é essa parte que nos livros estão falando como perícia. A gente pode traduzir perícia como diagnóstico, que é a investigação da causa de um problema, certo? Então, na investigação, eu não quero só saber se ela está tolerando ou não um padrão de uma norma. Eu não quero saber na primeira ideia que me vem à mente de hipótese. Eu vou investigar sistematicamente o que está de fato acontecendo. Um recalque, tem um problema no solo, um problema na fundação. Então, é uma investigação mais a fundo. Tá? E é disso que a gente vai falar. Diagnóstico, um processo de detetive, vamos dizer assim. Tudo bem? E uma coisa importante, que é a gente não confundir diagnóstico com auditoria. Parece óbvio agora, depois que eu dei os nomes para vocês, mas quem trabalha na área, e eu vejo vários trabalhos desse tipo, acaba confundindo o procedimento metodológico de perícia com auditoria. Eu vou dar um exemplo. É muito comum a gente chegar numa estrutura e ver uma fissura. E como que você faz o diagnóstico dessa fissura? Muita gente vai lá, pega o projeto e vê, ó, o projeto tinha que estar com um vão X. Esse vão está X mais 5. Daí você fala que a causa da fissura
é esse não atendimento ao projeto. Será que eu posso correlacionar uma não conformidade do projeto com a anomalia que eu estou vendo? Isso não é uma correlação associativa causal. O simples fato de não atender um projeto não significa que esse não atendimento é a causa do problema. Pode ser um grande indício, mas não é, certo? Isso é uma auditoria. Obviamente que vai subsidiar a investigação pericial, mas eu não posso fazer essa correlação. Tudo bem? Outra coisa, né? Opa, desculpa. Outra forma que o pessoal faz diagnóstico, como auditoria, é o seguinte. Eu vejo a fissura na estrutura, daí eu pego na literatura uma figura muito parecida. E daí eu faço a simples comparação da forma geométrica da fissura da estrutura com as manifestações da literatura. Será que isso é um diagnóstico? Só comparar figuras é o diagnóstico? Né? O simples fato da fissura ter uma morfologia igual da literatura, eu não posso fazer uma correlação causal, certo? A área da sintomatologia, que o termo mais adequado seria semiologia, que é você tentar inferir as causas com base nas manifestações, é um processo que vai além da gente comparar figurinhas. Tá? Eu vou ter que analisar outros dados do comportamento da estrutura para fechar esse diagnóstico. Tudo bem? Então, cuidado com tentar pegar figuras de livro e correlacionar com aquilo que você está vendo em campo e achar que isso é a causa, certo? Eu tenho que associar vários grupos de dados e não é uma coisa tão simples. Por exemplo, toda fissura de recalque é 45 graus? E toda fissura de 45 graus é de recalque? Então, porque eu tenho viés, né, quando eu falo 45 graus, a primeira hipótese que veio na mente de vocês foi recalque. Isso é um viés cognitivo de disponibilidade. Né? A gente associa com a coisa mais fácil que vem na nossa mente. E isso que eu tenho que me blindar no diagnóstico, certo? Esses vieses. E para isso eu preciso de ter método. Né? Então, um exemplo aqui, ó, 2 fissuras da literatura mesmo que falam que são de recalque. Estou falando aí da flexão da estrutura de fundação. Certo? Então, as 2 são recalque e não são 45 graus. Por flexão da viga Baldurame. Certo? Elas se manifestam com fissuras verticais. Então, semiologia não é uma comparação das figurinhas com o que eu observo em campo. Certo? Cuidado em fazer um diagnóstico apenas comparando as figurinhas. É a primeira lição, é o que não fazer. Outra coisa importante que a gente tem que definir no diagnóstico é por que fazê-lo, né? É muito comum a gente ver um problema e vamos chamar o operário, a mão de obra, e arrumar o problema. Para que eu tenho que investigar as causas? Esse é o mindset das pessoas que atuam com construção. Chama ali o pedreiro que ele resolve. Então, a primeira ideia que eu acho, quando eu faço essa pergunta que vem na mente de vocês é, não, eu preciso de diagnóstico para ter uma solução eficiente, certo? Só que pode ser que seja muito mais barato arrumar o problema, o efeito, do que contratar um diagnóstico. Então eu não posso falar que sempre o diagnóstico tem que ser feito. Por exemplo, quebrou uma placa cerâmica. Eu vou contratar um diagnóstico, é mais barato eu ir lá e trocar a placa cerâmica. Então, na verdade, o diagnóstico ele vai ser útil em alguns momentos. É uma tomada de decisão do gestor predial. Porque é uma relação de custo-benefício. Custo-eficiência, custo-risco. Certo? Eu tenho um risco. Quando eu não faço o diagnóstico, eu estou assumindo o risco de tratar o problema sem saber a causa. Tudo bem? Então, se é uma coisa simples, pode ser que eu não precise de diagnóstico. Tudo bem? Então, eu tenho que ter essa noção. E o diagnóstico ele não vai servir só para solução de reparo mais eficiente. Ele vai te ajudar a evitar problemas futuros. Se você entende as causas, os porquês, você evita isso em outros lugares que ainda não se manifestaram. Certo? Quando você atua só com problemas manifestos, que estão aparentes, é uma coisa. Mas se eu sei que a causa, por exemplo, da estrutura fissurar é uma sobrecarga, antes de fissurar eu já posso atuar preventivamente. Tá bom? Então, o diagnóstico serve para evitar problemas, definir responsáveis na esfera jurídica, né? Eu preciso, independentemente do preço, eu tenho que saber quem vai pagar a conta. Isso é um porquê do diagnóstico. E, principalmente, redução da incerteza, okay? Do risco que as pessoas estão correndo com aquele problema.
no final das contas, o diagnóstico ele serve para eu tomar uma decisão inteligente. Então, nem sempre realizar o diagnóstico é a melhor decisão, mas a melhor decisão sempre vem depois de um diagnóstico. Tudo bem? E como saber, então, que as estruturas estão doentes? Como que vocês acham que eu sei que uma estrutura está com problema? Pensem aí. Sintomas. Muito bem, igual o médico, né? Vamos fazer uma associação. Médico, vê lá, estou com dor de cabeça, coriza. Quais são os sintomas, né, os sinais que a minha edificação ela apresenta, no caso da estrutura? Fissuras, deformações, delaminações, corrosões. Então é isso que ele vai gritar, tá bom? Quando tem uma anomalia, eu sei que ela pode estar doente. E esse é o primeiro grupo, né, que eu vou me ater na inspeção. Anomalias manifestas, certo? São as fissuras, deformações, que isso, teoricamente, eu só preciso ter um pouco de detalhismo, né, ser cuidadoso, eu consigo identificar, né? Não preciso de muito conhecimento para conseguir identificar anomalias. Concordam? Para eu saber uma fissura, só preciso ser detalhista. Tudo bem? E daí, se vocês quiserem, né, eu não vou falar de todas as anomalias manifestas, mas quem quiser, eu mando um checklist com todas de estruturas, só vocês lerem esse QR Code, tá bom? Mas aí alguns exemplos, né? Fissuras, destacamentos, desgregações, deformações, desvios geométricos, erosão, lixiviação, corrosão, manchamentos. Enfim, são bastantes, porém, muito óbvios quando eu me deparo com eles. Tudo bem? Eu vou dar alguns segundinhos aí só para ler. Se não, vocês pegam no meu contato no final, eu mando para vocês, tá bom? E se a minha edificação não tiver sintomas, sinais, significa que ela está saudável? Sim ou não? Não, né? Uma pessoa saudável pode ter um tumor no cérebro e não saber. Tem coisas que são assintomáticas, né? A estrutura também pode estar assintomática. Então, se eu fizer uma ressonância de corpo inteiro, com certeza eu vou achar alguma coisa. Se eu fizer um raio-x de estrutura inteira, com certeza eu vou achar alguma coisa, certo? E eu devo ignorar isso? Não é uma incerteza do meu processo de inspeção? Um exemplo, não sei se vocês conhecem, edifício Areia Branca, Recife, ele colapsou porque nesse trecho do pilar, ó, ele tinha nicho de concretagem. Qualquer um aqui identificaria um nicho de concretagem, certo? Bicheira, segregação do concreto. Daí ficou lá sem cobrimento, corroeu a armadura e tombou. Tinha lá um problema oculto. Demorou 20 anos para tombar o prédio. E aí? A edificação, então, que aparentemente está saudável, pode ser que não está. Porque quando eu faço uma inspeção na estrutura, eu não estou fazendo a inspeção da estrutura. Eu estou fazendo a inspeção da tinta, né? Da casca. Tem muita coisa por detrás dos revestimentos, dos pisos, que a gente não está vendo, e eu tenho que trabalhar com essa incerteza. Eu tenho que ter essa capacidade, o meu método tem que me dar essas respostas. Então, uma coisa que a ciência, não sei se vocês conhecem essa frase, é típica de cientista, ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, a ausência de evidência de anomalia não é uma evidência da ausência de problemas. O fato de eu não estar vendo anomalias manifestas não significa que não existam problemas na minha estrutura. Ok? E daí eu vou dar um exemplo para ilustrar na mente de vocês qual que é o método e como eu fico confortável na incerteza. Certo? Uma inspeção, um diagnóstico sempre tem incerteza nele. Se eu for numa baia e olhar, ó, tinha um bloco aqui, e daí eu fui lá e não tinha mais o bloco, e falo para vocês, a baia está vazia. Vocês vão confiar na minha palavra? Sendo que eu estou falando a verdade? Ó, não tem bloco. Vocês confiam nessa informação? Se vocês forem lá e não tiver mais o tijolo, vocês vão confiar nesse diagnóstico, né? E se eu for numa baia de areia que tinha 1 grão de areia e alguém vai lá, sensorialmente, olha e fala, não tinha nenhum grão de areia. Qual que é o nível de confiança desta resposta?
É o mesmo que do tijolo? Não. E é a mesma coisa, para eu provar que não tem problema, depende do método, certo? Tudo depende do método. O método da inspeção sensorial para ver um elemento grande é suficiente. Mas quando eu tenho que ver outras coisas, eu preciso de outros métodos para me dar o mesmo nível de segurança, de confiança, para reduzir minha incerteza. Tudo bem? Mas sempre eu vou ter incerteza. E para isso, eu vou chamar de anomalias ocultas, que daí os ensaios vão me ajudar muito, né? Georradar, ultrassom, termografia. Daí eu tenho um universo, um combo gigante de ensaios que vão ampliar os meus sentidos, me dar informações que os meus sentidos não captam, ou em locais que eu não tenho condição de inspecionar de modo direto. Tudo bem? Então, é isso. E por último, eu tenho o quê? Eu tenho uma condição seguinte, ó, o meu paciente ele não está doente, mas ele está no meio de um monte de outras pessoas contagiadas, contaminadas. Eu tenho medicação saudável, só que o meio é agressivo. Será que isso também não é um problema que eu tenho que ponderar no meu diagnóstico? Que é uma anomalia potencial, que num curto espaço de tempo o meu paciente vai ficar doente? Porque o diagnóstico é um retrato do momento, não é? E eu não posso me limitar a um retrato do momento. Eu tenho que ter uma capacidade de previsão dessa estrutura. E daí, para isso, eu tenho que caracterizar a agressividade do meio, seja por agentes atmosféricos, seja por esforços não previstos, né, como sismos, velocidade do vento. E eu tenho diversas normas que dão esses inputs na fase de projeto, né, para prever o risco que minha estrutura pode estar submetida. Tudo bem? E daí, para isso, eu vou chamar de anomalias potenciais. Elas não existem hoje, mas podem existir amanhã. Certo? Daí, para isso, servem as simulações. Eu simulo cenários de esforços, de agressividade. Certo? Então, por exemplo, pode ser que um cidadão fez um furo na estrutura e ela não tenha nenhum problema. Nesse caso aqui, ó, um simples furo na estrutura. Estava sem anomalia nenhuma de manifestação patológica. Porém, eu precisei fazer um reforço. Por que eu fiz um reforço? Por que eu fiz um reforço? Porque, fazendo uma simulação numérica, eu via que o meu coeficiente de segurança, a minha incerteza sobre a estrutura não estava num parâmetro saudável, vamos dizer assim. Tudo bem? E isso eu tenho que ponderar no diagnóstico. Por exemplo, um avanço de carbonatação. Eu consigo prever, fazer uma previsão, ó, está mais ou menos dentro do que eu espero que a estrutura vai carbonatar. Tá? É a agressividade do meio agredindo o meu paciente. E daí o que envolve, né? O que a gente falou até agora? Que para eu fazer o meu diagnóstico, eu vou ver anomalias manifestas, visíveis aos sentidos, ocultas ou potenciais, que eu vou precisar de recursos tecnológicos, ensaios, para conseguir identificar, e essas anomalias potenciais. Certo? Tudo envolve isso no meu método. Está vendo que não está ficando tão simples quanto parecia, não é? E daí, por exemplo, uma situação pós-incêndio. Parece que tudo está um caos, né? Está caótico o cenário, tudo parece cheio de fuligem, tudo parece com problema. Essa estrutura está boa? Bem simploriamente. Eu consigo dar de bate-pronto, olhando a estrutura, falar que ela está boa? Então, como muita gente consegue fazer uma inspeção sensorial na estrutura e dar um laudo de conformidade? Hein? Se você não consegue, na situação pós-incêndio, falar isso, antes do incêndio você conseguiria falar? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Para isso, e aí, ó, extrair um corpo de um testemunho. Tá bom esse concreto? Eu preciso de parâmetros, né? Preciso dos ensaios, que vão me dar dados a mais. Vamos fazer um indicador de pH, vamos ver a resistência mecânica, certo? Eu preciso de outros dados que os meus sentidos não captam. Até que limite de ensaios eu devo usar numa estrutura que não tem problemas? Fazer até uma microscopia, ver a estrutura ali. Qual que é o nível de certeza que me deixa seguro? E aí, ó, essa estrutura está boa?
Se você não consegue falar na outra, por lógica simples, você não pode falar dessa. Só pela ausência de problema não significa que ela não tem problema, né? Vocês fariam ensaios numa estrutura sem anomalias? Mas pode ter um problema oculto, né? Não manifesto ainda. É uma coisa a se debater, não tem as respostas. É só uma questão de incerteza. Você tem que trabalhar com incerteza, assumir risco. Certo? Daí a gente tem como parâmetro, por exemplo, a inspeção, a norma, que o Rodrigo vai comentar, provavelmente, né? 9452, sobre inspeção de pontes, obras de artes especiais. E daí ela dá um escopo para você fazer essas análises com um nível mais simplificado de método e mais complexo. Tá? Então, eu não vou entrar nesse detalhe que vai ser falado depois. Mas, será que só seguindo a NBR a gente consegue identificar as anomalias ocultas e riscos potenciais? Vocês vão me dar essa resposta depois da palestra do Rodrigo. Tá? Eu preciso analisar esses problemas ocultos e potenciais? O que vocês acham? Se o método não atende. Então, qual que é o nível de evidência adequado de um diagnóstico? É fazer uma ressonância de corpo inteiro, ou seja, todos os ensaios que existem na estrutura inteira, ou só uma inspeção sensorial? É alguma coisa no meio termo entre um método máximo e um método mínimo, né? Eu tenho que achar um meio termo. E daí, basicamente, só para vocês verem o nível de incerteza, mesmo fazendo ensaio em tudo que a gente tem, é o seguinte. Um diagnóstico ele consiste em apenas 2 etapas. Coletar dados e fazer a interpretação desses dados. Isso é uma análise interativa que vai do começo ao fim do processo. Tudo bem? Os dados, os únicos dados possíveis de você observar estão aqui. Daí você deve coletar dados, tá? Então, deves, você lembra, o mnemônico dos dados. Que são documentos, entrevistas, vistoria, ensaios e simulações. Isso são dados. É os dados que você tem que interpretar. E daí, esses dados têm um nível de certeza ou um nível de representatividade da realidade. Você confia num depoimento de uma pessoa da mesma forma que você confia no ensaio de resistência à compressão? Não, né? Então, cada dado da coleta de dados de investigação, ele vai te dar um nível de certeza. Isso está entrando na matriz mental de vocês, do diagnóstico? Do nível de confiança do diagnóstico de vocês? E o processo inferencial, interpretativo? Eu tenho apenas 3 formas de lógica, né, isso é Aristóteles, de chegar numa conclusão, por dedução, indução e abdução. Então vamos lá nesse exemplo simples. Sempre que chove, a parede fica molhada, certo? Choveu hoje, conclusão, a parede está molhada. Isso é dedução, ele te dá uma inferência na forma 100% válida. Ele me dá certeza. Então, a mesma coisa que eu falo, ó, ache o valor de x. Você consegue, matematicamente, chegar no valor exato de x. Indução, já não. Ó, choveu hoje, a parede está molhada. Daí eu concluo, sempre que chove, a parede está molhada. Isso é verdade? Pensa. Ou pode ser que algum dia que chova não molhe a parede. Pode ser que algum dia que chova não molhe a parede. Isso é indução. É pegar dados e tentar extrapolar. Certo? Eu vou extrapolar meus dados para uma conclusão. Numa equação seria, eu tenho x, mas não tenho a operação matemática que relaciona com os dados que eu tenho. A maioria dos dados que a gente faz experimentais é isso. Eu tentar arrancar um testemunho e inferir que todo o restante da estrutura é essa resistência, é um processo indutivo. E ele te dá uma incerteza. Certo? Probabilística, se eu trabalhar com amostragens representativas. E tem um último nível, para a gente encerrar, que é a abdução. A abdução é o seguinte, ó, a parede está molhada, sempre que chove a parede fica molhada. Logo, choveu hoje. Só pelo fato de eu ver a parede molhada significa que choveu hoje? Ou é só uma hipótese? Isso é abdução. Abdução é uma resposta plausível, que ela pode ser verdade em algum cenário do nosso multiverso. Certo? Então eu tenho aí só os dados finais e tenho que descobrir toda a equação matemática. É a primeira etapa do diagnóstico. Pensar em situações plausíveis. Então, basicamente, ó, o nosso nível de inferência é esse, ó, certeza, probabilidade e possibilidade. Então, veja, tendo dados, analisando esses dados, mesmo analisando esses dados de forma lógica, eu tenho incerteza. Certo? O que eu queria passar para vocês?
que não tem como um diagnóstico ter certeza de nada. É impossível você ter certeza no diagnóstico. É sempre uma análise probabilística. Se vocês quiserem um método de análise probabilística, eu publiquei um artigo no Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, que é uma matriz heurística de inferência de plausibilidade de causa, tá? Para a gente associar hipóteses e descobrir qual que é a hipótese da sua mente, com os dados que você coletou, que é aquela mais provável, tudo bem? Aquela que melhor responde à sua pergunta diagnóstica. E daí uma sugestão futura, né? A gente precisa de mais pesquisa na área diagnóstica. Nossos métodos são muito simplificados. Eu mostrei as lacunas que existem, né? E a gente precisa de dados para isso. Um banco de dados dessas doenças de pacientes. Tá bom? E o perito que tiver certeza do seu diagnóstico pode ser internado no manicômio ou é mais ingênuo que uma criança. Muito obrigado. Obrigado, Marcos.